Olá, para quem não me conhece, meu nome é César, sou biomédico, trabalho com agência transfusional e imunematologia. Então, hoje eu estou trazendo um tema sobre a origem genética ABO. Então, desmistificar um pouco aquele conceito do que do que nos foi ensinado na escola ou até mesmo na faculdade e vamos entender um pouquinho mais da complexidade dessa origem do tipo sanguíneo. Vou abordar com vocês a origem ABO, tá? Então, vou explicar, fazer algumas pinceladas de outros sistemas, mas aquela questão do, eu sou positivo, ou A positivo, B positivo, essa parte do positivo e negativo nós não vamos entrar hoje. Estou falando apenas do tipo ABO, tá? Então vamos entender, primeiramente, como essa informação ela é distribuída, né, de gerações, né, de pais para filhos. Então, essa informação ABO, ela é localizada em locus, né, num pedacinho do cromossomo 9. Então, lembramos que na genética nós temos 23 pares de cromossomos, então essa informação ela está lá num pedacinho do cromossomo 9. Só que em contrapartida, eu já vou explicar mais detalhadamente, né, nós temos que entender a questão do gene H, que ele está localizado lá no cromossomo 19. E esse gene H, ele é expresso, né, na maior parte da população. Então, se a gente pensar, né, o gene H lá naquela questão de dominância e recessividade, né, em heterozigose e homozigose, o gene H ele pode ser Hzão ou Hzinho. Então, essa expressão genética dessas duas formas, ela está presente em quase 100% da população. Não é 100%, é em 99,99 hoje. E raramente, né, em 0,01% da população, nós temos a expressão do gene Hzinho. Então, homozigose desse gene recessiva. Então, esse gene H, ele é a expressão da proteína. Então, se a gente pensar geneticamente, né, só um gene, o genótipo, ele só pode ser originado através de proteínas. E o ABO, ele é um carboidrato. Esse H, ele já é uma proteína. Então, essa proteína, né, esse gene, é ele que vai resultar em um fenótipo, numa característica. Porém, essa informação, ela é as duas informações são transmitidas, né, de pais para filhos, em locais diferentes, né, em cromossomos diferentes. Porém, quando na formação sanguínea, né, na formação do tipo sanguíneo, eles vão fazer algumas ligações. Então, por exemplo, o gene H, ele vai formar, né, uma substância precursora através das glicosiltransferases, e essas glicosiltransferases, elas fazem, né, com essa substância precursora, ele vai juntar, né, unir, acrescentar esse carboidrato. No caso, esse carboidrato ele tem a informação ABO a essa molécula, a essa substância precursora que vai estar ligado lá na nossa hemácia. Eu já vou mostrar em forma de imagem também como acontece essa interação. Então vamos pensar um pouco essa substância, né, esse carboidrato, ele formou, né, ele se juntou, se conectou ao GNH através dessa substância precursora, né, e esse carboidrato tem essa informação desse fenótipo ABO, com isso ele vai ter as expressões de antígenos. Então, quando a gente fala numa pessoa do tipo B, a gente está falando que ela tem um antígeno B. Então, ele está correspondente aos antígenos. Então, o que pode formar esses antígenos? Então, toda molécula, né, biológica, como açúcares, né, lipídios, altacoides, hormônios metabólicos intermediários, carboidratos complexos, fosfolipídios, ácidos nucleicos, proteínas, podem vir a formar antígenos. E o que são esses antígenos? Os antígenos, eles são definidos como uma substância não própria. Porém, essa substância ela pode ou não formar anticorpos.
Então, normalmente, né, a gente sempre, dentro da imunematologia, nós estamos falando de antígenos que podem formar anticorpos, ou que a maioria deles provocam, né, proporciona a formação de anticorpos. É claro que, mesmo assim, dentro da imunematologia, tem antígenos que não formam esses anticorpos, e não só na imunematologia, né? Em relação a todos os antígenos e anticorpos do nosso corpo. Então, de uma forma bem ampla, o antígeno ele é uma molécula capaz de ligar a um anticorpo ou um receptor de célula. Então, nesse momento, a gente lembra daqueles desenhinhos, né? Então, um exemplo, o antígeno ele tem um formato de um quadradinho. Então, esse anticorpo ou esse receptor de célula, ele tem que ter um formato de um quadradinho. Se ele for redondinho, esse receptor ou esse anticorpo, não existe uma interação antígeno-anticorpo, não existe uma ligação antígeno-anticorpo. Então, esse receptor tem que ser igual. Por quê? Porque nós temos dezenas de milhares de antígenos e dezenas de milhares de anticorpos. Então, cada um tem uma especificidade, né? Ele consegue fazer essa interação. E quando a gente fala de tipo ABO, nós estamos falando de um antígeno ligado a um receptor de célula. Como eu disse, nós temos um gene, que é o gene H, nós temos uma substância precursora, e essa substância precursora é ligada ao carboidrato, que é onde tem a informação do antígeno ABO. Então, essa informação ABO, ela está ligada a um receptor de célula. E nas nossas hemácias, né, que são os eritrócitos, mais conhecidos no Brasil como hemácias ou como glóbulos vermelhos, nós possuímos hoje, atualmente, né, porque esse número ele tem mudado, então hoje é reconhecido já 376 antígenos diferentes, e esses antígenos estão distribuídos, né, em 43 sistemas. Tem sistemas que possuem apenas um antígeno, porém tem sistemas que possuem mais de 50 antígenos, como é o caso do sistema mais complexo, que é o sistema RHD, que é aquele sistema que ou a gente é positivo ou negativo, conhecido comumente. Mas é um sistema bem mais complexo do que só ser, eu sou RHD positivo ou eu sou RHD negativo. É o sistema mais complexo da imunematologia. Mas vamos falar aqui só do ABO. E o ABO ele é apenas um desses 43 sistemas dentro da nossa hemácia. E outro ponto legal é que esses, como já revisando, né, é que esses antígenos, todos esses antígenos, esses 376 dentro da imunematologia, eles podem ser também proteínas, lipídios, enzimas, carboidratos ou outras substâncias, assim como qualquer outro antígeno que a gente possa vir a ter fora da imunematologia. Aqui de uma forma de imagem, para entender um pouquinho mais essa questão da interação, né, da membrana do eritrócito, da hemácia, que seria exemplificado nesse desenho, essa camada mais reta, e nesse de baixo, essa camada pontilhada, né, vermelha aqui com essas interações brancas na membrana na intramembrana. Então, quando a gente tem um exemplo desses desenhos, né, desses antígenos aqui, ó, nós estamos falando de antígenos que está intramembrana, por exemplo, esse primeiro aqui, todo no formato de cobrinha, ele é um sistema, né, dentro daqueles 43 sistemas, e dentro dele tem vários pontos com vários antígenos. Nós temos antígenos que têm a ligação intramembrana, e porém tem a substância, né, uma substância ligada no meio extracelular, extramembrana. Nós temos antígenos que não têm a ligação intramembrana, só a ligação extramembrana, e também tem intramembrana e extramembrana de formatos diferentes. Então, pensando que cada sistema desses 43 sistemas, eles têm uma forma diferente. Então, o tipo sanguíneo, ele seria mais um formato desse que é extramembrana, né, uma substância precursora ligado para o lado de fora. Aqui embaixo nós temos um exemplo do ABO,
ele seria esse primeiro pontinho aqui, os azuis, né? Nós temos vários sistemas nesse formato, o ABO, o Lewis, o CID, o PK, o P, então tem vários sistemas nesse formato, né? Depois aqui do lado nós temos um sistema que é intramembrana, só que ele é um sistema menor, então a gente está falando de um Luteran, de um MNS. Depois tem outro sistema que é o mesmo formato, parecido, que é o KEL. Tem um outro que é um sistema já maior, mais complexo, como o Diego, o sistema RH. Então, aqui o que vai diferenciar é que alguns sistemas são proteínas, outros são carboidratos, outros são lipídios. Então, outros são menores, outros são maiores. Então, a gente tem vários tipos de sistema. Alguns sempre, quando for proteína, normalmente ele vai estar sempre intramembrana. Então, esse alaranjado, por exemplo, que está intramembrana, aqui nós temos o sistema RH, por exemplo. O sistema RH ele é uma proteína, parecido com o GNH, né? Então ele é uma proteína, então ele não tem essa ligação com um carboidrato ou com um lipídio na parte extracelular. Agora aqui na direita nós temos o cano, por exemplo, que ele tem uma ligação, né? Ou ele é um lipídio, ou ele é uma outra substância. E o primeiro, como eu dito lá no ABO, o Lewis e todos esses outros, eles são carboidratos. Então, é a família de carboidratos. Na teoria, né, então, essa é a forma de como é feito, né, toda a origem do sistema ABO, geneticamente. E a questão de como começou a surgir, né, as teorias dos grupos sanguíneos. Então, ela começou a ser descrita em 1910 por Epstein e por Utenberg, e depois foi finalizada em 1924 por Berenstein. Então, nessa época, né, já foi comprovado que o indivíduo ele herdava um gene ABO de cada progenitor. E que esses genes determinam os antígenos ABO. E que eles estarão presentes na membrana do eritrócito, seguindo, né, obedecendo às leis de Mendel, a lei mendeliana. Então, nesse caso, a única coisa que foi descoberta posteriormente é que o gene ABO ele não era uma proteína, ele era um carboidrato. E que a lei de Mendel aplicada, né, então vamos dar uma revisada, né, aquela lei de Mendel que a gente sempre estudou, que nós estudamos lá das ervilhas, das rosas, das cores, né, e de várias doenças genéticas também, né, então ele descobriu, foi um cara bem excepcional que descobriu essa formação genética. Então como que foi ensinado pra gente que é aplicada a lei de Mendel dentro do tipo sanguíneo? Então foi ensinado que nós tínhamos um gene dominante e um gene recessivo, chamado I. Então nós tínhamos a dominância em A e em B, então a gente tinha um Izão A e Izão B, e tinha um gene recessivo chamado Izinho. E toda vez que tivesse uma integração entre Izinho e Izinho, nós teríamos, né, a origem genética, né, o fenótipo O. E quando tivesse o Izão A e o Izão B, nós teríamos do tipo AB. E quando tivesse as outras interações IA com Izinho, teríamos do tipo A, e A teríamos do tipo A, e da mesma forma com o tipo B. Então, essa é a lei de Mendel aplicada, né, à origem do tipo sanguíneo. Porém, sabendo, né, que o tipo sanguíneo, essa informação, ela não é, um gene, né, que ela não resulta na informação, na característica, e ele é um carboidrato, né, e a proteína é o H, que é a substância precursora do tipo sanguíneo, nós temos um segundo resumo, né, que seria a forma mais correta a aplicar. Então, vamos colocar aqui um resumo, né, que nós temos a questão do fenótipo, né, que é aquilo que a gente visualiza. Nós temos o antígeno, que é o que é identificado dentro daquele eritrócito, daquela hemácia, e também foi resultado uma questão de codominância. Então, todos os tipos sanguíneos, né, o A, o B, o AB e o O,
eles têm uma interação de codominância. Por quê? Porque se nós pegarmos uma pessoa do tipo A, ela pode, e se essa pessoa do tipo A for filha de um dos dois, né, ou o pai ou a mãe for do tipo O, essa pessoa que é do tipo A, ela tem a informação A, mas ela também tem a informação O. Então, essa pessoa, dependendo do seu cônjuge, ela pode ter um filho do tipo O, mesmo ela sendo do tipo A. Isso acontece com o tipo B também. Então, o fenótipo O, né, segundo as leis de Mendel, ele não teria nenhum antígeno, ele seria recessivo, né, o izinho. O A, ele teria o antígeno A, né, e ele poderia ser IA ou IA, Izinho. O B, ele teria o antígeno B, podendo ser IB ou IB, Izinho. O tipo AB, ele tem um antígeno AB e ele só pode ser IA e B, né? Pode inverter, né? IB e A, né? Dependendo de onde vem o gene, ou do pai ou da mãe. Mas seria nessa formação, segundo as leis de Mendel. E na década, né, no século passado, aí, na década de 50, também foi descoberto o tipo sanguíneo Bombay, e que ele não estava, né, ele foi descoberto posterior à implantação das leis de Mendel. Então, ele não foi estudado e nem explicado, que é o tipo sanguíneo Bombay, que é o mais raro, que é aquele lá 0,01% da população mundial hoje. Então, poucas famílias são do tipo Bombay. Então, ele não era aplicado nas leis de Mendel. Então, com a questão da codominância, pensando no carboidrato, pensando na proteína, né, na proteína H, que é o antígeno que veio, né, que faz a estrutura lá do eritrócito, como é que é feito? Esse H, ele também resulta num antígeno, numa informação. Então, quando nós estamos falando de uma pessoa do tipo O, nós estamos dizendo que essa pessoa, na sua substância precursora lá, né, que ele gera, não foi ligado nenhum antígeno A e nenhum o B. Então, essa pessoa tem disponível na sua membrana o antígeno H. Então, nós podemos encontrar lá, na maioria dos casos, Hzão, né, Hzão, em algumas pessoas, o Hzinho. Então, ele vai ter uma codominância, né, de duas informações O. Então, ele só vai transmitir a informação para os filhos do tipo O. Numa pessoa do tipo A, ele vai ter essa substância precursora, né, Hzão ou Hzinho, né, nas menores, no menor número de pessoas, o Hzinho. Porém, ele vai ter lá milhões de substâncias precursoras dentro de um eritrócito. Então, hoje já são descobertos quase em torno de 2 milhões de substâncias dentro de uma única hemácia. E se ele converter, então você tem lá um GNH, a substância precursora, com o antígeno H. E se ligar o antígeno A em torno de 700 mil a 1 milhão e 700 substâncias precursoras, nós estamos falando de um indivíduo do tipo A. Só que mesmo assim acaba resultando uma pequena porção, é o tipo sanguíneo que tem a menor porção de antígeno H livre, mas nós identificamos. Então ela vai ter grande quantidade do antígeno A, mas também vai encontrar antígeno Hzão na sua substância. E essa pessoa, ela carrega a informação Hzão ou Hzão O. Do tipo B é a mesma coisa, só que falando do antígeno B. Então, ele também vai ter antígeno B numa maior quantidade e também vai ser identificado o antígeno Hzão ou Hzinho. E essa pessoa carrega a informação do tipo B, né, ou ela recebeu, né, do pai e da mãe um B e o B, ou ela recebeu do pai e da mãe o B e o O. Por mais que resulte, né, a questão da informação A ou B, essa pessoa ela pode ter essa informação O, nesses casos, AO e BO. Então ela pode transmitir, mesmo falando assim, é do tipo B, mas teve o filho O, essa pessoa tem uma codominância de B e O. É que fala-se que é do tipo B, porque ela tem o maior número de antígenos ligados a essa substância precursora do tipo B.
E uma pessoa do tipo AB, ela vai encontrar também, nenhuma dos tipos consegue converter 100% dos antígenos, das substâncias precursoras dos antígenos H. Então sempre, né, em todos os tipos sanguíneos, vai encontrar o antígeno correspondente ao tipo sanguíneo. Então no caso AB vai encontrar o antígeno A, o antígeno B e o antígeno Hzão, Hzão ou o Hzinho. Então nós estamos falando de uma codominância A e B. Não tem como, né? Não se converte 100% dessas substâncias, então sempre vai ter um resultado, outros mais, outros menos. Tem indivíduos do mesmo... Você percebe que a variação do tipo A, por exemplo, vai de 700 mil a 1.700.000 antígenos convertidos, né, em tipo A. Então, nós estamos falando de uma variação muito grande de conversão de antígenos dentro do mesmo tipo. Então, tem pessoas que terão mais antígenos H livre, outras menos antígeno H livre. E a pessoa do tipo O, ela tem 100% dos antígenos Hzão livre. E quando a pessoa tem 100% do tipo livre Hzinho, só tem Hzinho, ela não é encontrado o tipo Hzão, nós estamos falando do tipo mais raro de sangue, que é o que afeta lá o 0,01% da população mundial hoje. Nós estamos falando de um gene recessivo. Então nós estamos tendo aqui um gene H recessivo e que não vai converter nenhuma substância. Então esse gene, ele não tem essa substância precursora que vai ligar no tipo A ou no tipo B. Existem algumas ramificações dentro do tipo Bombay, mas aí elas são muito mais complexas. Mas a grosso modo ela não vai fazer essas ligações dentro dos antígenos. Então não tem como uma pessoa do tipo Bombay, essa substância precursora ligar ao antígeno A, porque não vai ter essa informação lá. Então nós estamos falando desse tipo bem raro, que só pode receber dele mesmo, e existem algumas técnicas que diferenciam dentro da imunematologia para saber se um paciente é do tipo O ou se ele é do tipo Bombay, mesmo ele sendo bem raro. Mas existe sim uma forma de estar identificando isso dentro do laboratório, que seria dentro de uma parte transfusional, né, quando a pessoa vai receber o sangue, nós estamos falando que a incompatibilidade sanguínea leva à morte. Então é muito importante saber fazer essas diferenciações para quem trabalha dentro dessa área. Então eu gostaria, o que eu tinha a princípio hoje para falar de ABO, já fica bem complexo, né, esse assunto, mas é para desmistificar um pouco essa questão da origem ABO e dar um pouco de diretriz, né, e de informação de que é um assunto mais complexo do que aquilo que é ensinado para a gente, né? É só dominante, é só recessivo. Não, nós temos aqui um assunto, uma base mais complexa genética e que é importante saber também, principalmente para quem trabalha na área, quem atua nessa área, ou para quem é curioso aí, que gosta, né, de estar conhecendo um pouco mais, né, sobre a nossa saúde e como o nosso corpo é formado. Um abraço a todos e até a próxima!